Quais as principais aplicações da radioscopia industrial? Quais as principais aplicações da radioscopia industrial? Bem, Alexandre, ela é utilizada em diversas aplicações na inspeção de fundidos, fundidos de alumínio, fundidos de magnésio, fundidos de aço, na inspeção de soldas, controle de cargas e bagagens, calçados, alimentos, produtos farmacêuticos, pneus, armamentos, circuitos eletrônicos, os mais diversos. Faltaria tempo para nós falar sobre todos, mas esses são os principais. Vamos falar um pouquinho sobre a inspeção de fundidos. A radioscopia, ela é uma poderosa ferramenta utilizada no controle de qualidade durante o processo de fabricação de fundidos de alumínio e magnésio, com o objetivo de detectar descontinuidades internas, principalmente porosidades, que poderiam afetar a qualidade do produto. Então, nas imagens abaixo, nós vemos, por exemplo, aqui na imagem à esquerda, nós vemos um ensaio chamado de ensaio destrutivo, que é o método de corte de seção. Então, essa peça, ela foi cortada a fim de se analisar as porosidades dessa amostra. Notem que nós vemos alguns orifícios nessa peça. Essas são conhecidas como porosidades de gás, que aparecem durante o processo de fundição porque o gás ficou preso dentro do material. Ou seja, nós temos uma máquina onde é injetado um material líquido, o alumínio, o magnésio e assim por diante, e um molde que vai formar a peça. Esse material líquido, ele precisa ser solidificado. E durante esse processo de solidificação, pode acontecer de bolhas de gás ficarem presas. Se houverem muitas bolhas de gás, se essas bolhas de gás forem grandes e se elas estiverem muito próximas uma das outras, existe o risco dessa peça quebrar. Então, por esse motivo, a radioscopia ela é utilizada para fazer o controle de qualidade dessas peças e também para realizar os ajustes. Por exemplo, nessa peça aqui do lado direito, nós podemos ver alguns pontos e linhas brancas, que são as porosidades que foram detectadas na peça. O inspetor ele vai analisar, de acordo com as normas de referência, se essa peça ela atende ou não atende o especificado. Caso não atenda, é necessário que a equipe de produção realize ajustes da máquina a fim de que essa peça tenha menos porosidade ou que atenda o critério de aceitação daquele cliente. Então, a radioscopia é uma importante ferramenta utilizada no processo de fabricação de fundidos. Essas outras imagens, elas mostram um tipo de porosidade que é conhecida como rechupe nas peças fundidas. Nós falamos da bolha de gás, que durante o processo de fundição fica presa por ocasião da solidificação do material. Pode acontecer também de, durante o processo de solidificação do fundido, faltar material e ocasiona o aparecimento desse tipo de imperfeição, que nós chamamos de rechupe. Essa imagem no lado esquerdo mostra novamente uma peça que foi inspecionada pelo método de corte de seção. Então, nós conseguimos ver essa linha bem visível, que é uma imperfeição. E na imagem à direita, nós também vemos esse mesmo defeito na imagem radioscópica. Então, nós percebemos como que a radioscopia ela é importante para se fazer o controle de qualidade da peça sem precisar destruir ela. É lógico, esse método de corte de seção é um tipo de ensaio que se faz para analisar a peça, um ensaio destrutivo. Mas não é possível que você realize esse tipo de ensaio em todas as peças, porque você perde a peça. Imagina, você cortou a peça, você não pode usar mais ela. Então é aí que entra a radioscopia, como um ensaio não destrutivo.
você não precisa destruir a peça para verificar a existência ou não dessas imperfeições. Cabe ressaltar a todos que não significa que, por uma peça ter esse tipo de imperfeição, ela deve ser automaticamente descartada. Isso vai depender em muito das normas internacionais de qualidade, que são publicadas principalmente por órgãos como a STM Internacional e o Instituto Alemão VDG. Com base nas normas publicadas por esses órgãos, nós teremos as referências para determinar se essa peça pode ou não ir para o cliente. Lógico que também são realizados testes destrutivos para verificar se esse tipo de descontinuidade vai afetar a qualidade e a performance do produto. Mas caso seja especificado que esse tipo de descontinuidade afeta sim a qualidade e a performance do produto, essa peça deverá ser descartada. Por outro lado, se não afetar, essa peça poderá ser aprovada pelo inspetor do laudo radiográfico ou radioscópico. Eu vou mostrar um vídeo que vai apresentar a inspeção de fundidos, para que vocês possam conhecer como que funciona esse processo. Conforme vocês podem ver, nós temos a roda de um veículo e essas rodas precisam ser inspecionadas por radioscopia, a fim de se verificar se não existem descontinuidades internas, pois a roda ela tem que suportar o peso do veículo, o peso da carga, o peso dos passageiros. Então é preciso garantir o mais alto padrão de qualidade das rodas. Conforme eu havia falado, a radioscopia ela era conhecida como radiografia em tempo real. Notem que a imagem é apresentada ao mesmo tempo que se movimenta a peça. É isso que significa em tempo real. Você consegue movimentar, girar a peça e analisar ao mesmo tempo, verificar se tem alguma imperfeição interna ou descontinuidade. Além da inspeção de fundidos, que nós vimos, que é muito importante, nós podemos destacar também a utilização da radioscopia na indústria aeroespacial. A maioria dos componentes aeroespaciais deve ser inspecionada para garantir segurança, qualidade e o desempenho do produto final, além de ter que atender todos os padrões de qualidade aplicáveis. Na imagem à direita, nós vemos a inspeção radioscópica da lâmina de uma turbina. Notem no canto superior direito que foi detectada uma rachadura nessa lâmina. Então, isso demonstra a versatilidade da radioscopia. Ela pode ser utilizada tanto para veículos, carros, caminhões, tratores, como também para aviões, foguetes, ônibus espacial, para as mais diversas máquinas criadas pelo homem. Outra utilização da radioscopia industrial diz respeito à indústria eletrônica. Muitos equipamentos para esse tipo de peça são dotados de focos conhecidos como microfoco ou os mais atuais de nanofoco. Qual que é a diferença deles? Esse tipo de ponto focal é capaz de causar uma ampliação de imagem que possibilita você analisar imagens
na casa dos micrômetros. Um exemplo que nós vemos aqui é um circuito integrado. Essa primeira imagem demonstra a imagem original, sem estar ampliada. A segunda imagem, nós notamos que ela foi ampliada 10 vezes. Houve uma melhoria nos detalhes desse circuito eletrônico. A terceira imagem mostra que foi ampliada 50 vezes, sendo possível, inclusive, agora inspecionar os fios. E na última imagem, ela foi ampliada 250 vezes, sendo possível verificar se algum desses fios está danificado. Mas cabe ressaltar que esse tipo de inspeção ele não é realizada por seres humanos, mas por equipamentos dotados de inteligência artificial, porque todas essas placas são inspecionadas ao mesmo tempo e numa grande velocidade. E o olho humano ele não teria capacidade de poder detectar os defeitos ou imperfeições. Então, por esse motivo, esses equipamentos eles são dotados de inteligência artificial, que trabalham com protocolos para poder determinar o que é aceitável e o que não é aceitável. Vamos falar um pouquinho agora sobre a inspeção de pneus. Os pneus também, como acontece com as rodas e muitas outras peças, eles estão sujeitos aos mais altos padrões de segurança. E a radioscopia, ela permite a análise de todos os componentes do pneu, o que permite a detecção de vários tipos de anomalias em qualquer parte da estrutura do pneu analisada, além de impurezas metálicas ou não metálicas e bolhas. Cabe ressaltar que essas imperfeições ou essas impurezas no pneu podem causar com que o mesmo fure em altas velocidades. Nas imagens abaixo, nós vemos as imagens radioscópicas de pneus de caminhão. Eu trago um vídeo que demonstra como que isso é feito na prática. E eu vou passar para vocês.